O sermão Crendo em Deus foi pregado no domingo de manhã, dia 24 de fevereiro de 1952, no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Quando chegará o momento, quando guardarei minha armadura e habitarei em paz no lar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar e então nos reuniremos no lar. Não conheço na terra contentamento sereno, nem refúgio com paz e proteção. Este mundo é uma selva de aflição. Este mundo não é meu lar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar e nos reuniremos no lar. A Jesus Cristo fugi para descansar. Ele me faz parar de perambular e inclinado em seu seio para o socorro, até Ele me conduzir ao lar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar e nos reuniremos no lar. Sem demora procurei a face do meu Salvador. Meus passos não mais perambularão. Com ele desafiarei a corrente deprimente da morte e alcançarei meu lar celestial. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. Trabalharemos até Jesus chegar. E nos reuniremos no lar. Número 227 agora, Ajuntando Formosos Feixes. Eu gosto de cantar este porque é um hino missionário e é uma espécie de enlevo para meu espírito. 227 é o número do hino, correto. Agora, o hino de encerramento apenas Agora vamos todos nos unir nisso agora. Vocês gostam desses velhos hinos? Digam amém se gostam. Ótimo, tudo bem. E todos juntos agora. Aos campos da colheita alegremente vamos hoje, ajuntando peixes, ó formosos peixes. Do alvorecer até a noite nós lutaremos com nossa força, ajuntando peixes, ó formosos peixes. Ajuntando peixes, formosos peixes. Ajuntando peixes, formosos peixes. Ó, louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra do dia infinito, ajuntando peixes, ó, formosos peixes. Na montanha, colinas ou planície, nós cefaremos o trigo, ajuntando peixes, formosos peixes. Sim, trabalharemos, longe e perto, nunca hesitaremos, nunca temeremos, ajuntando peixes, ó, formosos peixes. Todos agora, vamos! Ajuntando peixes, ó formosos peixes, ajuntando peixes, peixes de ouro, formosos peixes de ouro. Louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra do dia infinito, ajuntando peixes, formosos peixes. Só um momento, agora, quando chegarmos àquela parte novamente, louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra, vamos apontar para cima.
da terra do dia infinito ajuntando feixes. Vamos tentar cantar o coro agora. Vamos! Louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra do dia infinito, ajuntando feixes, formosos feixes. Bem, agora vamos cantá-lo novamente, correto? Cantaremos e oraremos e a voz do nosso mestre obedeceremos, ajuntando feixes, ó formosos feixes. Enquanto vamos em terras estrangeiras, fazendo o que nosso Senhor ordena, ajuntando feixes, formosos feixes. Ajuntando feixes, formosos feixes. Ajuntando feixes, formosos feixes. Ó, louvado seja o Senhor, estamos a caminho da terra do dia infinito, ajuntando feixes, formosos feixes. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Ó Mestre da vida, nós tivemos no livro chamado Bíblia, em um quadro dramático esta manhã, pois que achamos que fosse uma linda manhã de domingo, quando tu estavas assentado sobre o monte, reuniste teus discípulos ao teu redor e estavas lhes ensinando as bem-aventuranças, exatamente as coisas que eles deveriam fazer. Tu disseste, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Deste modo, tu nos ensinaste a todos que deveríamos orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que praticam ofensas contra nós. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Agora as classes podem tomar seus lugares. A classe dos adultos se mova para a frente, se puder, enquanto os rapazes tocam para nós Nuvem e Fogo. Agora tem alguns lugares vazios na frente, se alguns de vocês que estão bem atrás desejarem. Sei que nosso tabernáculo não é, a acústica aqui não é muito boa, porque temos uma repercussão entre cada uma dessas pilastras aí e as vigas suspensas. A repercussão. Se você deseja se aproximar um pouquinho, há alguns lugares. Esteja à vontade enquanto fazemos isto, se você desejar. Vamos virar agora no capítulo 22 de Gênesis e também viraremos em Romanos capítulo 4, para apenas uma curta mensagem esta manhã, antes do culto de cura, no nosso ensinamento de escola dominical. Gênesis 22. Alguém precisa de uma Bíblia? Você esqueceu a sua? Se esqueceu, apenas levante sua mão se deseja uma para estudar. Temos um punhado delas aqui atrás. Ficaríamos felizes em pedir para um dos porteiros trazê-las para você, se vocês desejarem uma. Vejo algumas mãos levantadas. Irmão Roy, poderiam vocês, irmãos, virem por um momento a distribuí-las por ali na parte de trás? Isso é ótimo. A senhora Harvey aqui, senhora G.H. Harvey de Danville, Illinois. A senhora trouxe o seu garoto consigo? Tudo bem, nós faremos oração daqui a pouco por ele. Correto, senhora Harvey. Muito bem, agora falaremos só um pouco, ou teremos a escola dominical. É costume aqui termos nossa lição de escola dominical, mas enquanto estou por aqui na minha cidade, ora, geralmente eles me concedem e me deixam ficar com a escola dominical devido a fazer oração pelos enfermos. E então o nosso pastor trará a mensagem para amanhã, logo após esta parte do culto, e tentaremos lhe dar a plataforma o mais rápido possível, por volta das 11 horas, querendo o bom Senhor. Agora há muitos pedidos, e constantemente eu oro por todos e em todas as partes, e quero que orem por mim. Eu tenho algo, a razão pela qual eu estou em casa por tanto tempo desta vez é que estou buscando o caminho divino de Deus para eu ir nos meus próximos trabalhos, conforme lhe prometi que faria. Agora, não estou tentando apressar o Senhor, porque Ele conhece todas as coisas, mas estou lhe pedindo para me mostrar uma visão do que devo fazer ou onde será o meu próximo passo.
E desde que vim da África, houve apenas uma visão que aconteceu. E isso foi a outra manhã. Então ela veio 2 ou 3 vezes através do dia. E creio que ele está perto agora. As visões geralmente chegam em grupos. Se você já observou na Bíblia sobre nossos irmãos dos dias passados, que geralmente um grupo de visões vinha a Daniel ou a José, e então havia um espaço ali que não havia nenhuma. Eu muitas vezes tenho me perguntado se eu deveria realizar meus cultos do modo que tenho realizado. Apenas oro. Talvez eu atenda 1 ou 2 dúzias por noite ou algo assim, quando há milhares esperando, e simplesmente continua vindo em meu coração que eu não deveria fazer aquilo, que Deus me deu autoridade para colocar as enfermidades, para romper o poder de Satanás. E na noite de quarta-feira, há uma semana, eu vim aqui no tabernáculo e havia um grupo de pessoas que haviam se reunido. Então eu simplesmente prostrei como um velo diante do Senhor. E disse: Senhor, eu nunca saí. Muitas vezes, eu sempre questionei as pessoas. Primeiro, você crê? Quanto você crê? Você crê que sou capaz de fazer isto? E todas estas coisas diferentes assim. E então eu chamava na plataforma, e esperava até ter uma visão, via exatamente o que estava acontecendo. Então dizia exatamente o que era. Era tão devagar que dificilmente conseguia atender o povo. Mas há poucos dias atrás, eu me perguntava, muitas vezes, estou de pé na plataforma onde pode haver 100.000 pessoas, e de repente algo realmente audaz simplesmente forma-se em mim, e sigo em frente e chamo aquele demônio e o lanço fora. E eu penso, isso é estranho. E então aqui eu começo a pensar, muitos de vocês leram meu livrinho, sem dúvida todos aqui, e sobre muitos incidentes ali. Eu os vi certa noite em Portland, onde um demônio, e que coisa, um homem pesando 300 libras mais ou menos, e correu até a plataforma, e ele disse: bem, seu hipócrita, disse, eu lhe mostrarei o quanto és homem de Deus. Ele era um homem doente mental que tinha saído do instituto. E ele correu até a plataforma e ia quebrar meu pescoço, e 500 pregadores simplesmente se recuaram dele. Ele apontou seu braço e disse: eu vou quebrar cada osso de seu corpo. E eu pesava 128 libras, e ele com cerca de 300, com um imenso tórax. E que homem forte era ele, bem capaz de cumprir sua ameaça. E bem no meio disto, havia algo se movendo sobre mim, e eu simplesmente fui até onde ele estava. Ele disse: esta noite quebrarei cada osso em seu corpo de aparência frágil. Eu disse: porque você desafiou o Espírito de Deus esta noite, você cairá a meus pés no nome do Senhor. Ali estavam as 2 profecias feitas. E ele se apressou em minha direção e disse: vou lhe mostrar aos pés de quem eu cairei. E ele cuspiu em minha face quando ele subiu e aprontou seu enorme punho. Na mesma hora eu disse: Satanás, saia do homem. E ele levantou seus braços e gritou, e caiu a meus pés, até a polícia ter de tirá-lo dali. Agora, ele não tinha nenhuma fé em mim, ele não cria em mim. E vejo que é necessário coragem para desafiar. Eu tenho orado por todos os que vêm. Outra noite, haviam pessoas aqui, uma mulher não podia falar. Tão logo aquele poder maligno foi desafiado, ela conversou normalmente. E havia uma senhora aqui que tinha um grande papo em sua garganta. Eu simplesmente me aproximei dela e disse: Satanás, eu tenho autoridade para romper seu poder. Você tem que sair dela. Eu disse: ele saiu. Eu disse: a senhora crê nisto? Ela disse: sim. Eu disse: muito bem, vá para casa e coloque um cordão em volta de seu pescoço e o meça, veja qual é o tamanho. E a cada 3 dias corte um pedaço de cordão dali, veja como começará a encolher. No primeiro dia foi mais ou menos um tanto assim, no segundo dia foi mais ou menos assim, e no terceiro mais ou menos assim. O tanto que tinha diminuído, vejam, o mesmo cordão, ela o trouxe aqui na plataforma. E então comecei a ouvir isto se aproximar. E eu apenas pergunto a Deus: seria essa a sua vontade divina? E em outra manhã, eu tenho uma garotinha com 10 meses de idade, a pequena Sara, e ela é uma coisinha dócil.
e não tenho estado muito com ela, e eu a mimei, admito isto, só a seguro em meus braços o tempo todo. Você também faria, se não tivesse a chance de ver esse amorzinho de criatura mais do que eu a vejo, você sabe, só de vez em quando ao estar em casa. Então eu acho que a mimo muito. Ela está com alguns dentes nascendo e ficou muito doente. Ela deve estar com desenteria também. Está passando de um para outro. Eu acho que algumas famílias de vocês também estão com isso. Muito doente, vomitando, desenteria. E então ela estava chorando. A mãe dela estava tão cansada que nem mesmo acordou. Nem eu também. E eu acordei e eu estava dormindo atrás, no segundo quarto depois dela. Sua mãe e ela ali, e a garotinha e eu dormíamos no outro quarto, a pequena Rebeca. E então, Billy Paul estava com sua avó naquela noite. Então eu acordei e ouvi, eu disse, o que me fez acordar assim? Ouvi sua voz dizer, vá até seu bebê e dê a ela um gole d'água. Eu entrei no quarto e ela estava chorando. Ela tinha chorado por muito tempo. Ela não deve ter acordado sua mãe em seu bercinho. Eu fui e peguei um copo d'água enquanto entrei. A criaturazinha quase bebeu todo o copo d'água, e ali, em sua condição então, com a desenteria que ela teve. Logo eu pensei, não é isso amável, quão dócil é ele em fazer isso. Esta é a segunda vez ou a terceira vez. Certa vez eu estava em Sioux Falls, ela tinha apenas 3 meses de idade, ela estava deitada em uma cama, sua mãe tinha saído, estava conversando com algumas pessoas, e eu estava me barbeando assim, me aprontando para ir à reunião. E eu estava ali de pé barbeando e ouvi o anjo do Senhor dizer, pegue seu bebê, rapidamente. Coloquei meu barbeador ali e corri. E se eu demorasse só mais meio minuto, ela teria morrido. Ela estava em uma cama alta, mais ou menos desta altura, e estava com os 2 braços. Ela simplesmente rolando e rolou sua cabeça, a cabecinha pendurada, seus braços simplesmente escorregando. Tive que correr rapidamente para agarrá-la, exatamente quando ela estava caindo. Ele é amável, dócil. Pouco depois daquilo, havia uma jovem. Talvez ela esteja sentada aqui esta manhã. Eu não a vejo, mas ela vem de vez em quando. Ela é membro de uma igreja em New Albany, uma igreja muito notável, uma igreja de projeção em New Albany. Eu estive lá. Ela tem um problema mental, um tipo de psiconeurose. E ela não pode, ela nem mesmo sai da cidade ou parte alguma. Ela começa a gritar e chorar e assim por diante. Então eu orei por ela 2 ou 3 vezes, mas algo não me deixava desafiar aquele demônio, de algum modo. Eu não sei, eu simplesmente não podia fazer isso. Ela é muito amiga de uma enfermeira que mora na vizinhança ali. Elas vão ali. Ela estava piorando, ela estava daquele jeito por cerca de 8 anos. Então ela chegou outro dia e eu lhe disse, irmã, a única coisa que sei é que há uma causa aí em algum lugar. Eu não sei o que é. Eu disse, se você pudesse se aproximar. Ela disse, eu tenho recebido oração do meu pastor. Eu disse, meu pastor me mandou aqui e disse, vá ver o irmão Billy e veja o que ele diz. Bem, eu disse, eu não sei, irmã. Eu disse, eu sou exatamente como seu pastor. Eu disse, você já confessou todos os seus pecados? Tudo. Professora de escola dominical, tem uma grande classe e estava fazendo um bom trabalho, mas aquilo pairava sobre ela. Bem, eu não sabia o que fazer. Você pode imaginar como senti. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Nós a levamos para a sala. Eu disse, certo, suba. Quando as pessoas chegam, nós simplesmente paramos tudo. Eu a levei para uma sala. Eu me assentei e comecei a falar sobre genealogia e sobre o princípio, a origem do tempo e tudo. E a observava. Foi naquela mesma manhã. Deus sempre está ali naquele momento crucial. Você sabe. E após algum tempo, eu olhei, ali veio uma visão. Eu vi um automóvel indo rapidamente. Eu disse, sua condição tem algo a ver com um automóvel. Ela disse, não, nunca estive envolvida num acidente. Eu disse, apenas fique assentado humildemente. Disse, eu a vejo em um carro. Você quase foi atingida por um trem. Ela pulou, ela disse, Eu disse, sim, e você não está com o seu marido, você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro, na guerra, durante esse tempo. Fui em frente e comecei a trazer aquilo. Eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais. Você lhe contou um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. E ela começou a gritar, segurando sua face assim.
Eu disse, há não muito tempo atrás você ia ser operado também, a sua amígdala, e você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sob o efeito. Ela simplesmente gritou e caiu no chão. Ela disse, esta é a verdade. Eu disse, como pode você ir para frente na vida com isso? Ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. Eu disse, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido e seus votos. Eu disse, você volte e acerte isso, então venha. Eu poderei controlar esse demônio, então. Veja, eu disse, por falar nisso, seu marido, eu descrevi como ele se parecia, nunca o vi em minha vida. Eu disse, ele tem a mesma coisa para confessar a você. Eu disse, agora, se você não crê nisto, telefone para ele e diga-lhe para se encontrar com você. Ela foi e telefonou para ele, eles se encontraram na estrada, e aqui voltaram eles, lágrimas rolando em suas faces, perdoando um ao outro. Aquele demônio a deixou, então ela ficou livre, está vendo? Agora, eu poderia ter gritado e berrado com aquele demônio e expulsado e tudo mais, e ele nunca teria saído até que aquilo fosse corrigido, está vendo? Veja, tem de se encontrar a causa antes de poder encontrar a cura. Você vai a um médico, você diz, estou com dor de cabeça. Bem, ele poderia lhe dar uma aspirina. Bem, ela voltaria. Talvez você tenha um problema de estômago que seja a causa da dor de cabeça. Talvez você tenha uma infecção em algum lugar que esteja causando a febre, fazendo você ter dor de cabeça, alguma outra coisa. Você tem que voltar, aquele médico tem que diagnosticar aquele caso até encontrar onde esteja a causa. Então você se livra da causa. Justamente como um buraco num balde. Se você está despejando água nele, a água simplesmente continua vazando. É melhor tapar o buraco primeiro, veja. E isto é... Agora aí está onde me encontro. O que devo fazer? Agora, a maior coisa em minha reunião foi isto. Você não recebe oração por isto. E eu tinha orado, pedido em oração por todos eles, mas eles dizem, bem, se você simplesmente tocasse e fizesse isto, e eles veem aquelas coisas acontecerem. E isso é certo. A Bíblia diz, põe as mãos sobre os enfermos e os curam. Então, quando você começa a fazer isso, eu tentei isso. Eu os fazia passar rapidamente pela fila, colocava as mãos sobre eles, mas se suas vidas não forem vasculhadas através do Espírito Santo para descobrir se há algo ali, eles não sentem que receberam oração. Aqui está meu secretário, sentado aqui, e coisas que sabe, recebe as cartas. Não está certo? Eles simplesmente acham que não. Agora, aí sou contra uma coisa. E eu creio que talvez pudesse pregar. E não sou um grande pregador, mas se eu pudesse fazer com que as pessoas vissem que elas têm que chegar absolutamente limpas diante de Deus, então eu creio que teria autoridade através de Jesus Cristo, rompendo o poder de qualquer demônio que existe. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, eles de modo algum perguntaram àquele homem se ele era um crente, ou o que ele era, ou qualquer coisa a respeito. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te darei. Disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele o levantou e o segurou até seus artelhos se firmarem, e ele saiu andando. Agora, existe algo ali que estou pesquisando, e quero que você ore por mim. Correto, você fará isso, simplesmente orar? Correto, Deus o abençoe. Vire Gênesis 22 agora. Vou ler um pouco para a lição antes do culto de oração. Correto. Vamos começar mais ou menos Vamos só falar sobre isso um pouquinho. Eu lhe direi o que faremos. Eu quero que tome Romanos 4 também. Eu vou ensinar um pouquinho sobre fé. É disso que precisamos muito, não é? Fé não é apenas uma evidência, é a substância. A fé, ela mesma, é a substância e a evidência das coisas que os sentidos do corpo não declaram. E eu pensei que talvez ensinando isto estimularia sua fé. Veja, e levaria a um nível onde Deus possa entrar em você e abençoá-lo. Agora vamos começar a ler mais ou menos no versículo 8 do capítulo 22. Trata-se de Abraão. E ele primeiro se chamava Abrão. E então recebeu seu nome de sacerdote, ou seu nome de pai, o qual era Abraão, que significa o pai de nações. Agora ouçam. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos.
Que cena dramática aqui, lá atrás, 1872 anos antes da vinda do Senhor. Deus pronunciando agora, falando, se preparando para fazer uma parábola. E ele, Abraão, era um homem velho, 90 anos de idade. E Sara, ou Abraão tinha 100 e Sara tinha 90. Isso foi 40 anos depois da menopausa, então a vida nela estava morta, e a vida em Abraão estava morta, um velho naquela idade. E Deus apareceu para ele quando ele tinha 99 e disse: Abraão, anda diante de mim, e seja perfeito. Apenas pense, com 100 anos de idade. E ele lhe disse o que iria acontecer. Disse: todas as nações serão abençoadas em ti, porque tu vais, eu vou te dar um filho através de Sara. Agora pense, 100 anos de idade. E então a Bíblia diz isso. Abraão, você sabe como ele fez seu sacrifício e fez com que os pássaros ficassem longe daquilo até o sol se pôr. E como a escuridão chegou, e o Espírito de Deus desceu e falou com ele, e Abraão creu em Deus. Agora quero tratar do assunto crendo em Deus, ou tomando-o em sua palavra. Agora, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão, ele mesmo era um caldeu, embora pai dos judeus. Porém, ele era um caldeu da cidade de Ur, e ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo para andar em uma terra estranha, ou estranha à primeira terra que entramos. E a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. E ele fez aquilo pela fé, e ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. A única coisa foi que Deus disse: sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, instinto. Naturalmente se chamaria isso, mas chamamos de liderança do Espírito Santo. Deus o chamou para fora de seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal de seu povo. E ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Oh, que coisa! Como aquilo continua vindo através de seus filhos, aquele esforço em procurar uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. E Deus o abençoou. Então, quando ele estava bastante velho, ele disse: agora, Abraão, você andou diante de mim, sendo perfeito, e como ele o abençoaria e o multiplicaria. Agora, se olhássemos para o lado natural, ora, seria impossível para ele ter este filho através de Sara, porque todas as fontes de vida haviam secado. Sara, com 90 anos de idade, e Abraão, 100. Ora, se você dissesse isto a um médico hoje, um homem de 100 anos de idade, com sua esposa de 90, que você ia ter um filho, ora, você sabe o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital em algum lugar, dizendo: ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto. Mas não se olha para a circunstância, olha-se para a promessa. Vem? Se você olha... Agora, foi do mesmo modo, talvez com a mulher na cadeira de rodas aqui, ou alguns de vocês aí com câncer. O médico diz: você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom. Mas você tem que olhar para uma promessa divina. Um homem de idade chamou para ir à sua casa. Ele disse: irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele está com difteria negra e se alojou no coração. E o cardiograma mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo. Bem, eles não nos deixaram entrar para orar pelo bebê. Mas quando ele chegou ali, ora, o interno, o médico: não, senhor, não, senhor, o senhor não pode fazer isto. Tem seus próprios filhos, o senhor não pode fazer isto. Todavia, crendo em Deus, persuadindo. O homem era católico. Disse: agora, ora, se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você o deixaria entrar? Oh, ele não tem filhos. E agora esta não é a pergunta, isto é simplesmente tão sagrado como a última cerimônia, veja, da igreja. Muito bem, finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, eu simplesmente fiz uma simples pequena oração,
Coloquei as mãos sobre o bebê e disse: Senhor Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia da criança, ela viverá. Me virei, ó Pai, obrigado, Senhor, obrigado. A mãe e os outros começaram a rir e a agir assim. A pequena enfermeira estava contrariada. Ela disse: ora essa, vocês sabem como... Disse: está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. Disse: como podem vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isto? Ora, disse, vocês entenderam mal o médico. Disse: o médico disse que o bebê vai morrer. Está inconsciente agora há mais de um dia. Disse: vocês entenderam mal o médico. O velho patriarca disse: não, eu não entendi mal o médico. Disse: eu ouvi o que ele disse. Disse: o bebê vai morrer. Disse: ora, mas veja você, quando esse cardiograma mostra aquele coração naquela condição, disse, nunca em toda a história jamais se levantou novamente. Disse: tudo bem ter fé, mas, disse, isto não pode, a fé nada pode fazer agora. Vem. O velho homem com o dedo firme olhou para a enfermeira e disse: a senhora está olhando para esse gráfico. Eu estou olhando para uma promessa divina. O menino até mesmo se casou agora. Correto. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas deitado e, de repente, aquele coração começou a bater mais rápido. E aí continuou. Vem, quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. E Deus vale não mais do que sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Crê você nisto? É Deus. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E não vale mais do que minha palavra, e você não vale mais do que sua palavra. Se eu tivesse um punhado de trigo que estivesse em minha mão e o colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa a não ser trigo colocado ali. Mas plante aquele trigo no chão e ele produzirá talvez um alqueire de trigo. Vem. Mas o germe da vida está no trigo, porém o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, ou Paulo, eu creio, que disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Está vendo? Então isto é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, se eu apenas pudesse fazer você ver isto, quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará exatamente... É Deus, tem que ser. Mas se você apenas disser, bem, sei que a palavra está ali. Sim, isto é certo. Eles estão somente colocando as mãos sobre você, sim. Ela estará adormecida. Certo, ele não moverá, porque, eu leio a Bíblia, mas até você ancorar aquilo e disser, sim, Senhor, isso é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer. Até aquilo é apenas uma palavra escrita, isso é certo. Mas uma vez estando ancorada, agora Abraão, ele não olhou para seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos o bebê. Poderíamos seguir horas com isto, mas não queremos tomar muito tempo. Agora ele chega ao ponto que o pequeno Isaac nasce, e aqui ele está saindo depois de recebê-lo, e provavelmente apenas... Abraão tinha provavelmente 120 anos, talvez a esta altura, uns 115, 20 anos de idade. O pequeno Isaac provavelmente com 15, 18 anos. E Deus disse, agora Abraão, disse, eu quero que você leve este rapaz até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Agora, após ele tê-lo recebido, lhe prometeu o pai de nação e aqui agora a única semente que ele possuía. Ele disse, leva-o lá em cima e o destrói. Verifique 2 vezes. Que coisa. Vem. Agora eu sei que você estava velho e você creu em mim e eu lhe dei este rapaz. E agora você tem uma ideia que agora a promessa será cumprida porque você tem um rapaz. Mas agora quero que você leve o garoto lá em cima e o mate. Bem agora, e se Abraão dissesse, então, Senhor, veja agora, eu quero perguntar-lhe algo.
Eu aqui talvez com 120 anos e eu recebi esse rapaz e a pobre Sara mal consegue sair por aí. Ela está tão velha e ela está toda enrugada e quase totalmente acabada. E aqui estou, um homem idoso, tenho que me apoiar no cajado e andando assim, quase não consigo andar, talvez. E estou tão velho e o rapaz é um jovem aqui. Eu vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer que tenho que matá-lo? Primeiro, isto dilacerará meu coração. E então, como serei o pai das nações e tu vais matá-lo? Mas Abraão não titubeou, disse, sim, senhor. Ele leva o rapaz, ali vão eles. Ele não sabia como, não era seu dever questionar. Ele obedeceu. A senhora aqui pode dizer, como vou andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo, eu não sei. Talvez outra pessoa diria, bem, o médico me disse que não conseguiria viver, irmão Branham. Eu vou morrer. Não é disso que estamos falando. Essa é a coisa natural, veja. Se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá. Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E esta é a promessa. Veja o que está dentro de você. Isso do lado de fora é pecado. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disto? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. A alma que pecar morrerá, mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Agora esta é a parte que é religiosa, aquilo opera este corpo. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. Para formar você, ele lutará todo o tempo constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Vem. Paulo disse, quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Vejam. E é uma guerra constante, a carne contra o Espírito. E aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, e eu creio, veja quão pecaminoso. Então, você não pode servir a Deus. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Teria sido natural para mim beber. Meu pai bebia. Seria natural para mim usar tabaco. Meu pai usava. Minha geração antes de mim usou. Alguém disse, por que você nunca fumou nem bebeu? Bem, quando eu era apenas um garoto antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. Aí está a conversão, veja você, no princípio. E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Então, ali há um espírito, e dali está sua vida imortal. Então, um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. Toma-se a Escritura corretamente, então. Se o adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar, ou mais nenhuma consciência dele. No Velho Testamento, o adorador chegava e oferecia seu sacrifício. Voltava com o mesmo desejo de pecar. Mas aqui está, entenda isso. Hebreus diz, quando o adorador, neste caso, quem colocar suas mãos na cabeça do Filho de Deus, e seus pecados são purgados através do poder de santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. Oh, é ali onde a vida está. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. E Satanás não pode me ferir, então, sem ferir meu pai. Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir, eu lhe direi isso.
não pode ferir seus filhos sem feri-lo. E então ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. Mas agora, antes que a carne possa ser aperfeiçoada, ela tem que morrer como a alma morreu. Nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos na terra. Você sabia disto? Deus fez o homem ele mesmo, tirado do pó da terra, após a queda. Agora eu não discutirei sobre isto, porque vocês sabem que tenho várias opiniões estranhas acerca disto. Mas após a queda, então a mulher trouxe filhos ao mundo. Deus lhe disse, porque tiraste a vida do mundo, terás que trazê-la ao mundo. Veja que tipo de vida era, segundo o sexo, o desejo, carnalmente. Mas então, quando aquele corpo morre e volta à terra, ao pó da terra, então Deus tira o espírito imortal dele para o reino de Deus, ou para seu trono, paraíso. E então, na segunda vinda de Jesus, minha mãe assentada ali, meu pai que partiu, nunca terão que ceder esse outro corpo, mas Deus moldará um que é perfeito e imortal e não pode morrer. Agora, Abraão toma Isaque e segue em direção à montanha. Agora o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão-lhe um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Agora, antes de irem, posso vê-los partindo. Não disseram a Sara para onde estavam indo, porque ela teria gritado. Eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara, porque ela duvidou daquilo, até mesmo riu quando ele disse, foi a fé de Abraão. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente, a oração de um indivíduo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão, Cristo nos deu a autoridade, com seu nome, ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Oração, ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. Após morte ser decretada a um homem, ele orou. Deus disse ao profeta, volte e lhe diga que eu o ouvi. Veja aí, a oração, fique firme. Perguntaram a Billy Graham recentemente. Madison Bozé está lá hoje levando meu livro para Billy Graham em uma entrevista. Mas e eles querem que eu o siga ali em Washington agora, naquele grande auditório. Podemos ir. Mas agora, será esta a vontade do Pai? Eles acabaram de enviar ontem à noite para ir a ou na noite de anteontem, para ir a Seattle, há uma grande reunião se realizando ali, e o capitão Al Ferrar e todos eles querem ir lá agora, que eu vá. Eles têm uma reunião evangélica, querem uma, mas é esta a vontade do Pai? Esta é a coisa seguinte. Chamaram-me para um auditório de graça em Baltimore, com capacidade para 10.000 pessoas. Não tenho que pagar nenhum centavo por ele. 500 ministros colocaram seus nomes em um papel. Lá em cima, em casa, agora, nós patrocinaremos 100%. Estamos todos em oração, em todos os lugares. Agora, Pai, onde tu queres que eu vá, esse lugar será o seguinte. Dize-me agora e irei. Estão vendo? É isto. Billy disse, você sabe a que eu devo meu êxito? Disse, não tenho nenhuma ideia. Disse, eu faço pequenas reuniões. Ele soube destas reuniões. Ele saiu com uma pequena tenda, foi ali em Los Angeles, apenas fazendo uma pequena reunião. E todos da faculdade Northwestern começaram a jejuar e orar. E Deus enviou cerca de 15 repórteres de jornais e anunciaram sua reunião. E isso se espalhou pela nação. Quando a princípio comecei com essas declarações aqui, eu disse à minha igreja, permaneçam de rosto inclinado e orem. Deus começou a mover, de repente, sobre chamadas que vinham da África ao redor de todo o mundo. Como isso chegou lá? Eu não sei. A oração subiu! Ore, creia quando você ora. É isto, creia. Abraão, quando ele era velho, ele creu, e Deus lhe disse para ir, e ele obedeceu. E ao sair a caminho, posso vê-lo tomar os servos e as pequenas mulas, e eles seguirem para alcançar o monte de Deus. Oh, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam isto. Ele disse ao servo, ele disse, fique aqui enquanto vamos além. E o rapaz e eu voltaremos. Oh, que coisa... Desculpe-me, às vezes minhas emoções escapam de mim.
O rapaz e eu voltaremos. Como? Eu não sei. Eu vou subir ali para matá-lo. Agora, quando ele sabia de algum modo que voltaria, e aqui ele tinha uma faca enfiada em seu cinto. E ele colocou a lenha nos ombros de Isaque. E Isaque subiu a colina guiado por Abraão. Belo tipo, seu único filho, levando-o para a colina. E o próprio altar no qual ele colocou seu filho, ele o levou colina acima em suas costas. Um tipo de Deus enviando seu filho Gólgota acima, com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado, e onde Deus não poupou seu próprio filho. Ali o pequeno Isaque olhou por ali, disse, pai, ele disse, aqui está o altar e o fogo, mas, disse, onde está o sacrifício? Ele disse, Deus proverá para si mesmo um sacrifício. Amarrou seu pequeno filho único, o colocou em cima do altar, puxou o cutelo e começou a fim de tirar a vida dele. Deus tu o deste. E quando ele começou a abaixar o cutelo, um anjo segurou sua mão, disse, Abraão, Abraão, para a tua mão. Bem, então um cordeirinho, carneiro, baliu no deserto, ficou com seus chifres presos em algumas vinhas. Abraão correu rapidamente, agarrou o carneiro, soltou seu filho, e o substituto, vejam, e matou o carneiro. Então Deus falou com Abraão, disse, Abraão, sei agora que me amas, tu nunca escondeste nada de mim. Agora veja, para o texto eu quero, vamos ler isto no versículo 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho. Você sabe quem era aquele cordeiro? Ele era Cristo, o ofereceu em seu lugar. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, o qual foi o primeiro nome redentor de Deus. Jeová Jiré significa, o Senhor proverá um sacrifício. Agora, ele era Jeová Jiré, ele era Jeová Rafa, Nissi e assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos redentores. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e o ofereceu como sacrifício provido, pois em Isaque todas as nações seriam abençoadas, e através de Isaque veio Cristo. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Aí está você. E aquilo traz não em nossos corpos, somos gentios em nossos corpos, somos pecadores em nossos corpos, mas em nossas almas, nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Oh, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi. Agora Jeová Jiré, o Senhor proverá o sacrifício. Ele realmente proveu o sacrifício. Agora em Romanos, capítulo 4, vamos começar com o versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, parênteses, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora você vê? Então nós, como cristãos, não olhamos, sentimos, vemos, provamos, cheiramos, ouvimos quando estamos falando com Deus. Nós simplesmente cremos em Deus, e isto foi imputado a Abraão por justiça. Agora, os sentidos são instrumentos mundanos. Você crê nisto? Agora, Deus pode controlá-los, eu admitirei isto. Mas eles não nos foram dados para entrarmos em contato com o nosso Pai Celestial, porque ele não está na carne humana. Deus é um espírito, e nós entramos em contato com ele por espírito através da fé, crendo. Agora, se dissermos que eu tenho Quando eu tinha cabelo, eu tinha os cabelos ondulados exatamente como meu pai. Meu pai tinha os olhos bem juntos, profundos, azuis. Muitas pessoas dizem, você se parece com seu pai, ou se parece com sua mãe. Bem, eu tenho muitas coisas que são como meu povo. Meu velho avô construiu o tabernáculo aqui. Alguns dizem, você é exatamente como seu avô. Você se parece com seu avô. Você fala como ele, você tem natureza como a dele. O que é isto? É alguma força que foi passada através daquela geração, que tenho aqui. Você se parece com seus parentes, ou algo no tocante a eles. Você vê uma garotinha e diz, ela não se parece com a mãe dela? Ela age exatamente como sua mãe.
Vocês já viram pessoas fazerem isto. Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. Estão vendo? Essa é a razão que um verdadeiro consagrado cristão, que deseja ardentemente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. Este é o homem terrestre ainda. Se andarmos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito, estão vendo? Agora, Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profetas e sacerdotes, ele enviou seu Filho, ele enviou o Espírito Santo. Ele fez tudo, e fez até mesmo um juramento por si mesmo de que ele faria estas coisas. Agora, quando Deus desce abundante e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus, porque há mais abundância dele. E quanto mais você cultiva isto aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. Exatamente como uma criança, quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isto, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. E é aí quando este Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu pai terrestre, de meu antepassado terrestre. Agora veja, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam agora. Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã, as pessoas não querem crer em fé. Como Deus fez a terra? Ele falou. Amém. Você vê isto? Ele falou e o mundo veio à existência. E este mundo, esta manhã, é a palavra falada de Deus, e ele creu em sua própria palavra. Aqui está! Observe isto! Esse é Deus, e você é descendência dele, e Deus está em você, ele crerá na própria palavra dele. Embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. Vem o que quero dizer? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Isso está certo? Então você não olha nas coisas que você vê, você olha nas coisas que Deus disse. O homem não tem muita vitória quando ele decai. Eu sei disso, exatamente. Deus realiza milagres através de um cirurgião hábil, através de drogas medicinais. Deus faz isto. O homem não faz isto, Deus faz. Em Salmo 103:3 diz, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Nenhuma cura pode vir a não ser através de Deus. Alguém disse, o diabo pode curar. O diabo não pode curar. Ele pode fazer alegações. Como alguém tentando pegar o administrador disse, ora, irmão Branham disse, bem, Jesus disse, haverá muitos que virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, expulsei eu demônios em teu nome? E tudo mais assim. Bem, disse, aquilo não significa que você é cristão. Ele estava falando sobre estes sinais seguirão aos que crerem. O irmão disse, mas só um minuto. Esta é a maneira, vocês, bando de eclesiásticos. Disse, vocês falharam em ver o verdadeiro significado da Escritura. Vocês sempre cometem erros em seu coração, ensinando como doutrina as tradições do homem. Eles falharam em ver que aquele era o Filho de Deus. Eles disseram, ele é Beelzebu. Eles falharam em ver as Escrituras que claramente apontam para Jesus como sendo aquilo. Ele disse, hipócritas, disse, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo. Pois se conhecesseis, conheceríeis a mim e a meu dia, e as coisas que estão por vir. E vemos hoje que Deus prometeu nestes últimos dias que essas coisas aconteceriam. Qual o problema com as pessoas? Elas estão cegas. Aquele é poder do demônio, mesmo no estado eclesiástico. Tu disseste, Jesus nunca disse nada. Eles disseram, nós expulsamos demônios. Jesus disse, nada sei sobre isto. Eles estavam dizendo coisas que eles não fizeram. Alguém disse, uma determinada igreja denominacional, ele disse, deixe o pregador Branham curar um e eu curarei uma dúzia. Eu disse, se eu curasse um, você poderia curar uma dúzia. Ele disse, se você tivesse um dom como você diz que tem assim, disse, por que você não vai ao hospital e diz, todos vocês doentes, levantem e vão embora? Disse, todos eles teriam que obedecê-lo. Eu disse, é você um pregador do evangelho? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, desça aqui embaixo no bar e diga, todos vocês estão salvos, vão embora.
Ele disse, eu poderia se eles crescem em mim. Eu disse, eu também poderia. Aí está você, fé na palavra. Você não poderia salvar a ninguém. E pregar o evangelho da salvação não faz de você um salvador divino, tanto quanto pregar a cura divina não me faz um curador divino, mas é a fé na palavra falada de Deus. E eu sei disto que alguns de nós temos mais fé do que outros, e aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disto. O diabo rirá de sua oração. Mas quando você vive certo e faz o que é certo, e age certo e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar, porque Deus jurou que ele cuidaria daquela oração. Isso é verdade. Agora ouçam, Abraão agora, um homem velho. Oh, vou me apressar. Um velho agora, com idade bem avançada, 100 anos de idade. Deus já lhe tinha dado este filho cerca de 16 ou 18 anos depois, ou talvez 118, 20 anos de idade. Ele disse, agora leve-o para cima, destrua-o. E Abraão não titubeou na promessa. Ouçam isto, ele era como Deus, ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Ouçam, versículo 18, e o qual em esperança creu contra a esperança. Não tinha nem mesmo esperança para isto, entretanto ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Agora ouçam, versículo 19, vista a couraça, segure a taça, observe. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Agora, se seu pai Abraão, do qual você é filho, através de Cristo, não atentou para seu próprio corpo quando estava morto, e que tal o seu, que está vivo esta manhã? Vem o que quero dizer? E aquilo foi antes de Cristo vir, aquilo foi antes de qualquer pacto ser feito, aquilo foi antes da grande nuvem de testemunha ter seguido, antes do Espírito Santo vir, e Abraão creu em Deus. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Não atente para a sua enfermidade, atente para o que Deus disse sobre ela. Se eu tivesse atentado para a minha, quando os irmãos Maio me disseram, você está acabado, eu estaria acabado. Mas eu não atentei para o meu corpo, eu não atentei para a minha enfermidade, eu não atentei para o que eles disseram, eu atentei para o que Deus disse. Mas quando eu estava cego, saía por aí de óculos, não conseguia nem mesmo ir cortar o cabelo. Tirava os meus óculos na barbearia e minha cabeça agitava até eu ter que me assentar. Deixava que ele cortasse o cabelo de outra pessoa, então voltava para a cadeira de barbeiro e tentava cortar o meu. O que seria se eu tivesse atentado para isto? Porém, eu não atentei para a cegueira de meus olhos quando aprendi de Deus. Quando o médico me disse, um bocado de comida sólida tirará a sua vida. Quando eu puxei, minha mãe está sentada ali como testemunha. Eles estavam me dando bebida à base de cevada e suco de ameixa seco coado. Eu vivi por meio disso 1 ano aproximadamente. Eles disseram, bem, um bocado de comida sólida o matará. Eu comecei a ler a Bíblia e encontrei Deus em minha alma. Eu li ali onde diz, qualquer coisa que desejardes quando orardes, crede e recebereis. Nunca tinha sido feita uma oração em nossa mesa. Eu me lembro de papai assentado ali na ponta. Eu disse, podemos orar? Mamãe olhou e começou a chorar, e papai não sabia o que fazer. Eu disse, Deus! Estava com a Bíblia em cima da mesa. Eu disse, se eu morrer, vou para casa confiando em ti. Tua palavra diz isto. Eu tenho que atentar ou para o que o médico disse ou atentar para o que tu disseste. Eu aceitei a palavra dele por 1 ano e não estou melhor. Estou piorando. Eu não atentarei mais para o que ele disse. Atentarei para o que tu disseste. E pedi a bênção. Comemos feijão, pão de milho e cebola. Eu enchi um prato daquilo e comecei a comer. A primeira mordida que foi para meu estômago parecia que ia me matar. Tive que colocar minha mão em minha boca para evitar que voltasse. E aquilo continuou voltando, e eu engolia. Voltava, eu engolia. Porém, eu não atentei para o meu estômago. Eu atentei para o que Deus disse a respeito daquilo, não o que eu sentia. Aquilo estava me queimando. Eu saí para a rua e estava andando assim pela rua. A água escorria pela minha boca. Disse, como você se sente, Billy? Eu disse, muito bem. Dias passaram, semanas passaram. Ainda andando, encontrava-me em uma vala, com meu estômago assim. Colocava minha mão assim, socando com o soquete, assim, cantando, oh, como ama Jesus. Eu o punha no chão, então jogava mais terra, gritava, oh, como ama Jesus.
simplesmente arrotando aquela comida, voltava, a cabeça girava, tanto que eu mal conseguia trabalhar. Diziam, como está se sentindo esta manhã? Billy, você está doente? Eu dizia, não, sinto-me muito bem. Então, mais tarde, quando eu testifiquei, alguém disse, você mentiu então. Eu disse, não, nunca. Eu não estava falando sobre estes sentidos aqui do corpo. Eles estão mortos. Eu considerava que Cristo flui de dentro de mim. Eu disse, eu estava tomando o que ele disse e me sentia muito bem a respeito disto. Aí está você. Não atente para seu próprio corpo. Não atente para as enfermidades, pois elas são do diabo. Certo? Atente para a promessa de Deus. Alguém há não muito tempo atrás disse, agora veja, você não pode pregar a cura divina no pacto. Um esperto pregador batista que foi... Eu disse, agora não quero discutir com você sobre o pacto, o que sei que você não tem base para se firmar, bastante fundamental. Eu disse, eu sei que você não tem base. Aqui está uma escritura. Das 40, tirará toda a coisa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Eu disse, onde você aplica isso? Ao Calvário? Eu disse, você crê que os 7 nomes redentores, nomes compostos, pertencem a Jesus? Se ele não fosse e não cumprisse, e nele estivessem aqueles 7 nomes compostos, ele não seria Jeová Jiré. Aí está Jeová Jiré, o sacrifício provido por Deus. E você terá que admitir isso ou dizer que ele não era o Filho de Deus. Então, se ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafa, o curador também. Pois todos os 7 nomes compostos, nossa vitória, nossa bandeira, e nosso escudo, e nosso broquel, e nossa cura, e nossa salvação, nosso sacrifício provido, tudo colocado nele. E quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou, estendeu suas mãos, disse, está consumado, aleluia! Demônios tremeram, o inferno estremeceu, é um tipo para cada caminho. E ele ressuscitou na manhã de Páscoa, eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Aí está ele, Jeová Rafa, Jeová Manassés, Jeová Jiré, o sacrifício provido por Deus. Não conseguiria ter uma palavra para dizer. Então lá atrás, como Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, da mesma forma deve o Filho do Homem ser levantado. Esse é o brilho daquela luz de Deus, lá atrás, em um tipo, olhando para uma serpente de bronze que era um símbolo. Ele disse, tenho que cumprir minha palavra, você tem que morrer. O pobre sujeito estava tremendo, ele disse, o que posso dar-lhe antes de matá-lo? Disse, um copo d'água. Então ele foi e apanhou o copo d'água, e ele o segurava em sua mão e tremia assim. Ele não conseguia segurá-lo. Ele disse, agora, espere um minuto, endireite-se. Ele disse, eu não vou matá-lo ou tirar sua vida até você beber esta água. E o escravo a jogou no chão. O que ele fará? Se ele é um homem justo, ele manterá sua palavra. Se ele não cumprir sua palavra, ele não é um homem justo. Ele tem que libertá-lo, não importa o que as leis da terra digam. Esse Jesus disse, qualquer coisa que desejares, quando orares, crê e receberás. Ele tem que manter isto. Ele é justo. Com pacto ou sem pacto, esta é a sua palavra. Um rapaz saiu há não muito tempo atrás para um determinado seminário para aprender um punhado de tolices que ele não deveria ter aprendido. Então sua velha mãe ficou doente. Um de seus vizinhos pertencia a uma igreja do Evangelho Completo. Eles trouxeram o pastor em casa. Disse, deixe-me trazer o pastor aqui para orar por você. Disse, ele é um bom homem justo e ele crê em Deus. Disse, deixe-o vir para orar por você. Então ela disse, tudo bem. O médico nada podia fazer por ela. Então o jovem foi ali, o pastor, e orou pela mulher idosa e colocou suas mãos sobre ela de acordo com Tiago ou de acordo com Marcos 16. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele foi e colocou as mãos sobre a mulher. Em poucos dias ela tinha levantado e fazia o seu trabalho, estava boa. Quando seu filho regressou para a casa da faculdade, ora, ele estava tão feliz, você sabe, e ele viu sua mãe tão feliz, disse, como tem estado, mamãe? Disse, muito bem. Disse, filho, eu esqueci de lhe contar uma coisa. Disse, enquanto você estava fora por esses 4 anos, disse, eu fiquei doente. E você sabe, a senhora fulana de tal aqui pertence àquela igreja do Evangelho Completo. Disse, seu pastor veio e colocou as mãos sobre mim, de acordo com Marcos 16, e eu fiquei boa. Disse, os médicos nada puderam fazer por mim naquele período de enfermidade. Disse, foi assim que fiquei boa.
Ele disse, bem, mamãe, eu quero lhe informar algo. Disse, naturalmente, lá na faculdade nós aprendemos isto. Disse, os últimos 9 versículos de Marcos 16 não são inspirados. Disse, eles foram colocados ali pelo Vaticano. Disse, não existe história que afirme que aquela palavra ali é inspirada. E a pequena mulher disse, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele disse, o que há com a senhora, mamãe? Ela disse, se Deus pode me curar com palavras que não são inspiradas, o que poderia ele fazer com aquelas que são inspiradas? Aí está você. Se ele pode fazer aquilo com palavras não inspiradas, o que ele faria com aquelas que são inspiradas? Quando existem 600 e tantas promessas dirigidas à igreja nos últimos dias de que estas coisas acontecerão, esse seu poder ainda é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seja o que desejardes quando orardes, crede, pois que as receberá. Se estiverdes em mim e minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As coisas que eu faço também as fareis, maiores do que estas, quando eu for para meu Pai. Eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome e concordarem em qualquer coisa que pedirem, eles receberão. Esqueça sobre isto, irmão. É a vontade de Deus fazer isto. Sim, é simplesmente Satanás assaltando-o. Creia nele. Eu, qual em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Não circunstâncias, não o que outra pessoa disse, e se alguém já morreu, sendo que você tem a mesma coisa. Não atente para isto, veja. Pois era já de quase 100 anos, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Ela foi incluída nisto. Deus nunca deu a promessa a Sara. Ele deu a promessa a Abraão, porém Sara foi incluída. Ele fez a promessa em Cristo Jesus, e eu fui incluído nele. Você foi também, estão vendo? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso também para o fazer, que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, lhe não fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Oh, irmão, isso apenas... Eu posso simplesmente acertar na cara do diabo com isso por 365 dias ao ano, veja. Você é um mentiroso, aí está a palavra, estou curado. Se alguém se aproxima e coloca isso em você, se alguém sai aqui, faz alguma coisa com você e o deixa ficar bom, isso não inspira você. Mas aqui está o que é, aquele que crer, estou curado agora. Se Deus descesse e me curasse positiva e imediatamente com um milagre, isto não seria tão grande como se eu pudesse ver a promessa de Deus e tomá-la em meu coração. De pé ali eu posso dizer, Jesus está agora me curando, pois eu aceitei sua palavra, está em meu coração. Ele está agora intercedendo por mim diante do Pai. Eu ficarei bom. Aí está o que Deus ama. Coloque-se ali em sua palavra e diga, está certo, ele está me curando agora, a cada dia. Aquela era a mulher com o papo. Eu posso ver. Eu simplesmente lhe dei algo para fazer. Então, não queria nenhum de forma alguma, mas ela estava feliz, disse, ó, veja, veja. E no dia seguinte foi um tanto assim. Então no outro dia, cerca de um tanto assim, ela juntou tudo aquilo e disse, isso não pode estar errado, veja, aí está você. Quando Elias fechou os céus para que não chovesse por um período de 3 anos, Elias fez aquilo que não chova por 3 anos e 6 meses. E quando ele inclinou sua cabeça entre seus pequenos joelhos magros, provavelmente, se ele chegasse à sua porta esta manhã, você o colocaria para correr. Com pele em volta de toda a sua cabeça, como não sei o quê, uma pequena pele de ovelha enrolada ao seu redor assim, e uma botija de azeite e um cajado, e aqui vem ele. Isto é tudo, e todas as vezes que se assentava ali, abaixava seus joelhos, a cabeça entre seus joelhos e orava, Deus, o problema não está mais na frente agora, Israel tem se arrependido, vem Senhor, e lhes envia chuva. Como aquela mulher outro dia, quando o pecado saiu, eu disse, Satanás, você não pode segurá-la. Não, Senhor, é isto. Vem, Senhor. Correto, o problema acabou. Ele orou 6 vezes, voltou. Aquilo não o reteve, ele continuou orando.
Correto. Então, após algum tempo, Geazi subiu. Seu servo olhou e ele voltou e disse: vejo uma nuvenzinha mais ou menos do tamanho da mão de um homem. Ora, os céus não chovia por 3 anos e 6 meses. Bronze! O bronze fala do julgamento divino. O altar de bronze, julgamento sobre a nação que tinha se esquecido de Deus. Céus de bronze. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar nisto. Mas então a incredulidade teria pego e jogado aquilo fora. Bem, se isso é tudo que tu podes me enviar, sim. Mas o que Elias viu quando ele notou a primeira roda girar? Oh, que coisa! Ele disse: ouço o som de chuva em abundância. Nenhuma nuvem maior do que aquela. O que ele faria para regar a nação? Ora, se a nuvem é aqueles céus estavam tão quentes que ela teria, vaporizado. O vapor teria sumido assim. Mas tão logo Elias viu o primeiro sinal, o primeiro movimentozinho, ele disse: ouço o som de chuva em abundância, quando era apenas uma nuvem daquele tamanho. Irmão, eu creio agora, nesse instante, que o poder do Espírito Santo que está neste lugar para dar refrigério a cada pessoa enferma que há, para que você possa sentir a nuvem do tamanho da mão de um homem, gritar e berrar: eu ouço o barulho da cura perfeita. Deus tem que fazê-lo. Você rejeita e diz: bem, eu não recebi nada. Então ela desaparecerá. As ondas quentes do inferno e a dúvida farão com que isso desapareça de sua alma. Mas quando você tem aquele pequeno grão da semente, firme-se nele! Não é como o rochedo de Gibraltar, é como a rocha eterna. Fique firme ali e você sentirá o som de abundante chuva. Você é filho de Deus. Satanás colocou essa aflição sobre você. E você sabe de uma coisa? Cristo já curou cada um de vocês. Um pecador chega até o altar e diz: irmão Branham, eu quero que o Senhor ore por mim. Eu quero ser bom, mas eu simplesmente... ore por mim e volta para o seu lugar. Na noite seguinte se diz: quantos desejam ser salvos? Aqui ele se levanta. Você deseja ser salvo, jovem? Sim, senhor. Bem, por que você não se salva? Eu não sei. Diz: você apenas... o diabo está segurando aquele rapaz. Isso é tudo. Ele deseja fazer o que é certo, mas há um espírito, um poder que não o deixa estar certo. Agora, aleluia, aí está. Não é de se admirar. Deus nunca deixaria um verdadeiro homem de Deus alguma vez dizer que pode curar alguém. Cristo fez isso quando ele morreu. Eu não poderia salvar a ninguém, ou nenhuma outra pessoa pode salvar alguém, exceto Deus. E Deus não pode salvá-lo, porque ele já o fez. A única coisa que você tem que fazer é aceitá-lo. Já foi feito. Eu não fui salvo há 20 anos atrás, eu fui salvo há 1900 anos atrás. Mas há 20 anos atrás eu recebi e aceitei. Se não fosse o primeiro pecado que eu cometesse, Deus teria me apagado da face da terra, porque ele disse que faria, e ele tem que manter sua promessa. Eu fui curado há 1900 anos atrás, mas eu tenho que aceitar isto. E a única coisa que me impediu de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade foi porque um espírito pairava sobre mim, um demônio, dizendo: espere um pouco mais. Essa é a razão pela qual você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. Um espírito, você o pegou em uma turma, e aquilo pairou sobre você e continuou sobre você. Você queria fazer o correto. Não existe um homem que tenha sua mente sã que não deseje fazer o que é certo. Mas tem algo que não deixa você fazer o que é certo. É isso certo? É o diabo! Aleluia! Cristo pagou sua cura e sua salvação. Agora, aqui está. Você fique pronto. Ele ordenou à sua igreja expulsar aqueles demônios. Aí está você. Em meu nome expulsarão demônios. Você não vai curar ninguém, mas você vai expulsar o demônio para longe deles para que então possam aceitar a cura que eu já fiz. Isso está certo. Pregadores sobem na plataforma e pregam o evangelho. Os demônios se espalham. O homem chega ao altar sob convicção, diz: eu quero ser salvo. Ele nunca salvou aquele homem. Ele expulsou o demônio, isso é certo. E o homem foi salvo. Ele chega, aceita sua salvação. A mesma coisa com a cura divina. Vocês, pessoas enfermas aqui esta manhã, creiam nisso, e que nasceram novamente, são filhos e filhas de Deus,
Cristo já curou você. A única coisa que o impede de ser curado esta manhã é um espírito pairando sobre você, que não o deixa ir além para crer na promessa de Deus que ele fez. Isso é certo. Agora, esta é a minha comissão. Isso é o que Deus me deu, é o que Ele dá a cada pregador do Evangelho que crê, o poder e a autoridade para romper aquele espírito. Creio de todo o meu coração que cada poder do demônio que está aqui neste momento já foi rompido. Eu creio que cada pessoa enferma que está aqui agora se sente muito diferente. Se isto é certo, levante sua mão, você que estava doente. Vejam aí. Você com o problema, aquele demônio se afastou de você. Ele tem que se afastar. A fé vem pelo ouvir a palavra. Jesus Cristo morreu por você. Você pode ser curado neste instante para cumprir aquela comissão. Vocês, pessoas que estão enfermas aqui esta manhã, ou estavam, ou entraram aqui desse jeito, enquanto o Espírito está sobre você, enquanto você sente o Espírito de Deus. Está chegando. Oh, sinto muito, já passou. Todos vocês que estão doentes, estavam doentes quando entraram aqui. Eu quero que você venha aqui para que eu possa cumprir minha comissão. É minha obrigação para com o meu Senhor. E minhas declarações, é como que um anjo divino apareceu para mim em meu nascimento e me comissionou aos 12 anos de idade. E me enviou por aí há poucos anos atrás e disse estas coisas e são incontestáveis ao redor do mundo. Demônios e infiéis, e céticos, e agnósticos, e modernistas, e comunistas, e tudo mais, têm atacado sobre as maneiras de dizer que isto foi. Alguns dizem espiritismo, outros dizem é obra de demônios, e o outro diz é uma telepatia mental. E todas as vezes que eles se levantaram, o Deus Todo-Poderoso se colocou diante de mim e conquistou isso. Isso é certo. Leve-o para qualquer parte que você desejar, em qualquer nação que você desejar. Cada nação que eu entrei, quase cada cidade, eu tive que lutar com essa coisa. Dizem, é telepatia mental. Eu dizia, tirem todos aqui que pensam que é telepatia mental. Tirem todos os que sabem qualquer coisa a meu respeito. Tragam meu paciente. Diziam, é espiritismo. Eu digo, então se eu, através do espiritismo, estou ganhando almas para Jesus Cristo e conquistando os demônios, o que você está fazendo com o que você tem? Julgue pelos seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Você já viu um espírito expulsando demônios? Você nunca verá, correto. Eu disse, Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Eu disse, nos poucos anos passados, pela graça de Deus, eu ganhei 350 mil almas para Cristo. O que você fez? Um homem se encontrou comigo aqui e disse que uma certa mulher lhe disse que eu era um diabo, e todo o meu trabalho era feito no diabo. Eles saíram da igreja aqui e tem um grupo que foi com eles e desta maneira, eu disse, o que você tem feito? Mostre-me o fruto. Ela começou lá embaixo e Deus desarraigou. Ele disse, cada galho que nosso Pai Celestial não plantou será arrancado. Quando coloquei esse tabernáculo na esquina e ajoelhado aqui em um monte de erva daninha do gesso e ervas de carvalho aqui, e bem aqui onde está este púlpito esta manhã, quando era uma lagoa, Deus disse, eu abençoarei isso. Aqui os falsos profetas se levantaram e disseram, eu vi automóveis entrando e saindo, eu vi as pedras passando de um para outro. Aquilo foi há 20 anos atrás e hoje ele continua velejando e velejará porque foi construído aqui sob suor e lágrimas de oração e a promessa de Deus, ele prevalecerá. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí está você. Sim, Senhor. Não dê atenção ao que eles dizem. Aprendi minha lição de ouvir o povo que não sabe o que está falando. Eu ouço a uma pessoa, e esta é o Deus Todo-Poderoso. Jesus disse, de agora em diante peçam em meu nome, peçam ao Pai em meu nome, e vocês obterão. Eu creio! Certa vez em Harlingen, Texas, era disso que eu estava tentando me afastar, estava ardendo em meu coração. Eles chegaram ali, e tenho isso em meu... Não, está em meu pequeno manual, de uma coisa. Disseram que eu era O FBI estava ali para me desmascarar que eu era um demônio. E os ministros, um grupo deles lá em cima por volta de algum lugar acima de Houston ali, eu lembrarei o nome do lugar em um instante.
Publicaram um punhado de panfletos e os distribuíram por ali a respeito disso, assim, no auditório, e disseram que eu era Simão, o mágico, expulsando demônios como Simão, o mágico, feitiçaria. Então, naquela noite aqui, haviam 2 moças que tinham sido curadas ali, e elas foram, chorando e tudo mais, disseram, bem, você deve... Eu disse... Elas disseram que iriam para casa, elas estavam com medo. Disseram, o FBI o apanhará, irmão Branham. E essa garota ficou consciente quando foi vista aquela visão sobre ela. Ele disse, eu errei. Talvez eu causei o problema. Eu disse, você está com medo. Eu disse, você viu Deus, o curador, não viu? Eu disse, observe-o como guerreiro. Observe-o na batalha. Veja quão grande é ele. Veja quão grande é Deus como guerreiro na batalha. Naquela noite eu cheguei e disse, todos nesta aqui em minha campanha, Sr. Baxter, meu irmão, e as 2 jovens que foram curadas e aqueles que ministram, disseram hoje que você estava incluído neles. Eu quero que saiam do edifício. Eles saíram do edifício. Eu disse, agora, estou com um pedaço de papel aqui que o zelador do auditório saiu e tirou milhares deles dos carros. Contratou umas crianças mexicanas para retirá-los. Eu disse, eu tenho uma pequena nota aqui esta noite que diz que sou Simão, o mágico, e que serei desmascarado pelo FBI aqui esta noite. Eu disse, muito bem, FBI, estou na plataforma no nome do Senhor Jesus Cristo. Subam até a plataforma agora e me desmascarem. Eu disse, se estou fazendo qualquer coisa fora da Bíblia do Deus Todo-Poderoso, venham aqui para me desmascarar. Eu disse, onde estão vocês? Milhares assentados ali, todos estavam chorando. Eu disse, estou esperando pelo FBI. De acordo com seu panfleto aqui, vocês iriam me desmascarar esta noite. Bem, naquela hora, esperei alguns minutos e eu senti aquele espírito saindo. Eu disse, não foi o FBI? Eu não sou criminoso. Eu disse, todas as vezes que um agente do FBI vem à minha reunião, eles se salvam. O chefe deles foi salvo em minha reunião, Capitão Al Ferrar. Eu disse, o FBI não faz nada assim. Eu disse, isso é que são 2 pregadores apóstatas. Eu olhei pairando ali, e ali havia uma grande coisa negra pairando sobre a audiência. Eu a vi se mover assim na segunda galeria. Eu disse, bem ali assentados, um vestido de terno branco, um de terno cinza. E eles se abaixaram assim. Eu disse, não abaixem. Eu pensei que vocês fossem me desmascarar. Parece que é outra pessoa. Eu disse, vocês são 2 pregadores apóstatas. Vocês não têm nada a ver com isto. E eu disse, agora, se eu sou Simão o mágico, expulso demônios com feitiçaria, como vocês dizem que sou, e vocês são santos e fiéis em Deus, venham até a plataforma. Se eu sou Simão o mágico, eu cairei morto. Se vocês são Simão, se vocês são os que estão errados, vocês cairão mortos. Desçam agora, nós veremos quem está certo. Isto é certo, os coloquei em um desafio. Eles ficaram com suas cabeças abaixadas. Eu disse, não inclinem suas cabeças assim. Eu disse, agora, povo, vocês verão quem está correto e quem está errado. Eles estão com medo. E ali eles saíram por cima o mais rápido que podiam. Eu disse, vejo que estão saindo. Talvez seja que eles venham até aqui. Eles saíram do edifício o mais rápido que podiam, descendo as escadas. Eu fiquei ali e esperei. Eu disse, agora veremos. Deixe-os vir à plataforma. Deixe Deus mostrar quem é quem. Correto. Eu disse, se sou falso, então Deus mostrará que isso é falso. Se sou correto, Deus sempre testificará pelo certo. Como foi em Houston, quando aquele pregador batista disse que eu era um demônio e outras coisas. E vocês viram o que aconteceu quando o anjo do Senhor desceu. Agora, sabem o que aconteceu? Nunca mais os vimos. Naquela noite, o Senhor lançou uma vitória ali que continua a ser comentada em Harlingen. Bem, eu, o Senhor, a plantei, e a regarei dia e noite, para que não a arranquem de minha mão. Venham agora, rapazes. Podem vir até o piano rapidamente? Que as pessoas enfermas ou os que estiverem doentes venham ao redor do altar bem depressa agora. Só temos mais ou menos uns 10 minutos aqui, e vamos libertá-lo de cada poder do demônio que está pairando ao seu redor, no nome do Senhor Jesus. Eu lhes dou meu nome e autoridade, tentando isto porque eu creio que Deus está me ordenando para fazê-lo. Eu creio, se eu tão somente puder fazer com que as pessoas creiam. Então, se não tiver resultado, então creio que o Senhor, eu tenho um velo diante dele. Eu voltarei diretamente com a visão, apenas 1 ou 2 ou 3, ou seja, a quantos que eu conseguir atender em uma noite.
Vocês têm estado em minhas reuniões, cada um de vocês. Vocês nunca viram uma dessas vezes que não fosse perfeita. Isso lhe dirá onde está seu pecado. Essa é a única coisa que pode fazer. A cura já é sua. A única coisa que então, é o pecado. Talvez algo que você esteja fazendo na vida que não esteja correto, ou mesmo algum demônio que o esteja segurando que não o deixa crer. Agora você sabe, se não é, Jesus disse algo errado. Todas as coisas são possíveis aos que creem. É isso certo? Então vai de você por dentro, não de Deus. Se eu dissesse aqui está, se você deseja, precisa de uma nota de $1. Eu acho que tem uma. Correto. Se existe uma nota de $1, já está provida para um homem necessitado. Se for, é seu se for vier buscá-la. Eu não tenho nada mais a ver com isto. Eu a coloco ali, está certo? Bem, Jesus, quando ele morreu, ele curou você. Ele foi ferido pelas vossas transgressões, pelas suas pisaduras foste sarados, no pretérito. Depende de você agora. Venha e obtenha, é seu. Eu creio. Em meu nome expulsarão demônios. Eu creio nisto. Ele me deixou fazê-lo antes e eu creio que ele me deixará fazê-lo esta manhã. Você crê nisso? Certo, deixe o fim aqui se mover para trás deste lado, todos vocês aí embaixo, para que eu possa orar. E enquanto oro e expulso o espírito maligno, para que então as pessoas possam voltar aos seus lugares ao redor daquela parede. Queiram, irmãos, vir por este lado. Agora veja aqui, qual a necessidade de brincar e crer pela metade em qualquer coisa? Onde está aquela senhora que estava na cadeira de rodas? A senhora mesma. Qual é a finalidade de estar assentada aí? Jesus Cristo a curou. Com certeza ele curou. Eu ouvi guiar certa mulher há algum tempo atrás. Eu creio que é o homem aqui de pé que está guiando. Talvez seja sua esposa ali. Ela é aleijada ou algo assim. Senhora, não há necessidade de estar nessa condição. Uma senhora disse que ela tinha uma garotinha aqui, uma criancinha, havia algo de errado com ela, e todos os tipos de enfermidades e coisas, surda, muda e cega, seja o que for, não há necessidade disto. Vamos inclinar nossas cabeças. Eu quero que você creia. Ó Deus, nosso Pai Celestial, venho a Ti esta manhã como Teu servo. Senhor, eu preguei a palavra, é a Tua palavra, ela não é minha. E sei que Tu estás aqui para curar as pessoas e deixá-las bem. Creio que Tu o farás, querido Deus, e rogo que Tu tenhas misericórdia. Senhor, sabendo que estas visões, a única coisa que elas podem fazer é revelar os pecados das pessoas. Mas, Senhor Deus, que o Espírito Santo faça isso neste momento. Que Ele possa revelar em cada coração o empecilho. Se houver algum pecado em suas vidas, então que possam ser perdoados agora mesmo, Senhor. Eu oro no nome de Jesus Cristo. E que o grupo aqui hoje, seja como aquele da outra noite, que possa haver uma libertação perfeita com cada um deles. Possam eles ser curados esta manhã e voltarem quarta-feira à noite alegres, gritando e regozijando. Concede, ó Pai. Agora, na autoridade de Tua palavra, eu vou adiante para expulsar os demônios, para cumprir Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Agora, Satanás, eu sei que você está segurando essas pessoas. Uma coisa escura, triste, horrenda a segura, dizendo, bem, eu tentarei. Mas eu quero falar com você. Eu me coloco no lugar delas, entre elas e Deus esta manhã. Eu me coloco como servo do Deus Todo-Poderoso. Meus pecados se foram através do sangue de Jesus Cristo, através da fé divina que tenho nele como Filho de Deus. E eu declaro, e a Bíblia declara primeiro, eu falo como a Bíblia, que ele destruiu cada poder que você já teve no Calvário. E a Bíblia declara que seus discípulos têm que levar essa comissão que ele teve aqui na terra, até o fim da era. E eu sou seu discípulo, portanto, esta manhã eu venho como representante de Jesus Cristo em seus atos. Fui enviado em seu lugar. E seja quando for que eu chamar a pessoa, seu poder romperá, e a pessoa estará livre e sairá daqui e ficará boa. Eu o desafio no nome de Jesus Cristo, através de seu sangue. Eu me firmo. E deixe cada pessoa na qual eu colocar minhas mãos. Não é minha santidade, não é meu nome, pois meu nome não é nada para você. Minha santidade não é nada, não tenho nenhuma. Mas você não reconhecerá meu nome, porém você reconhecerá Jesus. E você vai sair. E eu estou falando com você.
Eu agora entro num desafio, e se você tentar segurar alguma dessas pessoas, que a maldição de Deus venha sobre você. Que você saia! Tire sua mão destes cristãos! Sua mão suja e doente, afligindo e aleijando e adoentando essas pessoas, e lhes dando enfermidades. Tire sua mão no nome de Jesus Cristo! Nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, lhe peço para levantar no seu nome, vá para casa perfeitamente curada, para glorificar a Deus. Levante! E as pessoas podem levantar suas cabeças. Deus Todo-Poderoso, autor da vida eterna, doador de toda boa dádiva, envia tuas bênçãos sobre este homem que está aqui de pé, sabendo que essa é a única chance de sua vida de alguma vez ser normal novamente. Com seus quadris e membros em toda esta condição, sobre essas muletas ele tem andado. Ele deseja voltar para sua casa, para testificar da glória de Deus. Dirigiu muitas milhas para estar aqui. E Pai, eu oro para que esta seja a hora em que ele dirá em seu coração, se os outros podem, eu também posso. E tu morreste por mim, para libertar, do mesmo modo que tu fizeste pelos outros. Concede-o, Pai. Portanto, você, demônio que aleijou o corpo dele, eu venho no desafio da fé contra você, para desafiá-lo nesse duelo. Eu o conjuro através de Jesus, o Filho de Deus, saia do homem. Fiquem reverentes em todos os lugares. Isto firma o irmão. Agora só um momento, não é sua... Apenas não fiquem inquietos, amigos. A presença do Senhor está próxima. Apenas fiquem o mais reverente possível, dentro e fora. O pobre homem veio aqui. Ele nunca mais andará sem muleta se Deus não o ajudar agora. Isto será, ele vem aqui, ele ficará pior do que antes se ele não for curado. Eles provavelmente terão que carregá-lo se ele não for curado. Pois Satanás, se ele puder encontrar poder suficiente para derrubá-lo, ele o derrubará, se ele puder. Então agora, ou ele o derrubará, ou Deus o libertará. E o deixará perfeitamente curado. Agora todos quantos aqui creem que Deus me enviou para libertar este homem esta noite através de seu Filho Cristo Jesus? Tudo bem. Agora fiquem bem reverentes. Mantenham suas cabeças inclinadas. Você crê nisso com todo o seu coração, Senhor? Crê que vai pegar estas velhas muletas e jogá-las no carro e ir para casa e as carregará em seu ombro amanhã e andará de um lado para outro pelas ruas de sua cidade, testificando para Deus? O Senhor não, o restante de sua vida, irmão, entregue para a glória de Deus. O Senhor o servirá? O Senhor o servirá. O Senhor estava pensando nisso recentemente, de qualquer modo, não foi? Pensando em uma aproximação. Outro dia o Senhor disse, se Deus somente me curasse, eu andaria mais perto dele, isso está certo. O Senhor disse isso. Então, outra coisa, quando o Senhor vejo que estava em um automóvel recentemente e o Senhor falava com alguém a respeito dessas coisas. Havia um homem assentado no banco dianteiro quando o Senhor estava sentado atrás. Isso é verdade? Vocês estavam descendo a estrada, passaram por uma pequena saliência virando à direita quando vocês estavam falando sobre isto. Isso é verdade? Eu não estou lendo sua mente, Senhor. É Deus agora. E agora o Senhor começou a sentir do que eu estou falando. Agora é a hora de sua libertação. Deus Todo-Poderoso, agora, enquanto o poder de tua presença está aqui de pé para libertar este homem, ó Deus eterno, autor da vida, envia tuas bênçãos sobre ele, enquanto eu o abençoo no nome de teu Filho. Concede o Senhor através de Jesus Cristo. Você, demônio que aleijou este homem, meu irmão, ele fez sua confissão. Seus segredos foram ditos. Ele está aqui agora para andar. Você não pode segurá-lo mais. Ele deseja glorificar a Deus. Eu venho em desafio contra você, no nome de Jesus Cristo, através do dom de cura que me foi ministrado por um anjo. Eu o conjuro através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Saia dele. Aí ele sai. Mantenham suas cabeças inclinadas em todos os lugares.